É, doutora. Para pá, pá, pá. Já que estamos aqui para entrevistar. Chegou, né? Tô vendo. A equipe de reportagem tá aí, os helicópteros estão aí. Tá, tudo aí, drone e tudo. Daqui a pouco a gente entrevista Bial. Daqui a pouco. Nunca mais eu vi David. Você tava preso, pô? Tudo bom, né? 10 minutos. 10 minutos? Espera aí que eu faço. Já estão à venda. Dando sequência, o senhor presidente anunciou que o clube irá sediar um evento organizado pela Infam sobre o freio. Para finalizar a reunião, o senhor Joker usou a palavra, avisou que não foi solucionada ainda a situação com o corpo de bombeiros, sendo assim foi finalizado. Boa noite. Agora sim, com muita alegria que hoje o Clube Lenhadores do Paudalho recebe vocês para dar início a essa solenidade. E antes da gente começar, vamos preencher a nossa mesa de honra. Gostaria de convidar o senhor Lucas até aqui. Também o presidente, Job, já está aqui presente. Diretor, a senhora Marisa, a senhora Lenita, a senhora Lia, Pedro Rosa, Erison Rosa e o senhor João Geraldo. Eu quero pedir mais uma vez uma salva de palmas para a nossa mesa. Para dar abertura a essa reunião, gostaria de pedir a atenção de todos para um vídeo que nós iremos passar e daqui a pouco daremos continuidade com as homenagens da noite. Sempre sem fazer, e as mocinhas
nos acompanha. Nosso clube é quem nos dá prazer. Nós somos lenhadores e vivemos da arte. Viemos desfilar e nessa tarde nós vamos regressando com saudade. Nosso estandarte, nós somos lenhadores e vivemos da arte. Olhem, meus senhores, nosso estandarte, nós somos da arte. Que alegria poder cantar o hino dos lenhadores do Paudário. 32 ventiladores foi colocado na minha gestão, que quando eu recebi, só tinha 6 ventiladores de teto, e muito mal. Então, o quadro de energia também aqui, individual, e de ventiladores também individual. Esses corrimão feitos na minha gestão, foi feito com a ajuda do filho Correia, coisas. E aqui, esses porta-estandartes aqui, o resto, essa porta aí, e tudo também, o seu filho Correia que viveu. Então, aqui, quadro de presidentes que eu mandei fazer. Agora não quero dizer só eu não, a minha diretoria. O bar, que era um bar imundo, não existia o bar, foi feito no mesmo estilo do primeiro bar, é claro, maior, bem maior, todo revestido. Como é sabido de todos, essa reunião também marca o encerramento de um ciclo importante, um ciclo especial e um ciclo que sempre será memorável na história do Clube Lenhadores do Paudalho, que é a passagem do nosso querido Calbi na presidência. Calbi. Na presidência. Nós sabemos que ele está encerrando a sua contribuição hoje na presidência, mas só na presidência, porque o carinho e o amor que ele sente pelo clube, nós sabemos que sempre poderemos contar com ele, porque o Clube Lenhadores do Paudalho o seu amor está no sangue do Calbi. E agora vamos continuar a nossa solenidade e o que manda ainda meu presidente. Boa noite a todos. É o seguinte, a gente aqui está fazendo uma homenagem a algumas pessoas que me ajudaram bastante. E poderia até fazer muito mais homenagem, mas infelizmente não tem condições de fazer. Mas eu vou pedir aqui para o meu secretário, leia aqui aquela ata para a gente poder começar a fazer as homenagens. Boa noite. Como solicitado pelo nosso presidente, iremos ler a ata no dia 15 de outubro de 2024. O senhor presidente iniciou a reunião saudando a todos os presentes, iniciando a pauta com assunto referente ao processo judicial envolvendo os portões dos fundos do clube, que sempre esteve aberto e foi fechado pelo vizinho do clube. O presidente
falou que o processo corre em segredo de justiça. O senhor Gilbert, usando a palavra, explanou que também está em processo na justiça o uso capião do terreno do clube, Parque Central. O próximo ponto de pauta debatido pelos presentes foi os débitos de carnaval que continuam sendo pagos. O senhor presidente ressaltou a importância dos diretores pagarem a mensalidade de sócio. Alguns diretores presentes se comprometeram a realizar o pagamento. Finalizando a reunião, o senhor Gilbert informou que não seria candidato nas próximas eleições e já teria data para entregar o cargo. O senhor João Geraldo pediu a palavra e falou de sua disponibilidade enquanto futuro candidato, colocando-se a sua pré-candidatura. A reunião foi encerrada com a solicitação da leitura da ata, assinada por mim e todos os presentes. Bom, como vocês viram, eu não estou deixando o clube de hoje. Eu já tinha a data programada para isso. Mas antes de eu sair, eu queria colocar a energia solar, que foi quase dada totalmente pelo Dr. Nicodemos. Isso eu não poderia deixar de falar. Ou uma das pessoas que mais me ajudou aqui no Clube de Amigos. O início de tudo foi com o prefeito Pereira, que quando a gente chegou aqui, eu publicava como vocês viram aí o que era o Clube de Vereadores. Alguém uma vez falou para mim que eu cuido muito das paredes. Sou muito metódico, mas por isso que isso está assim. Eu vou dar 3 anos para quando eu chegar aqui não está mais desse jeito. 3 anos. E eles sabem disso aqui. Ok? Então, é o seguinte, eu vou fazer uma homenagem ao prefeito, ex-prefeito Pereira, porque foi o início de tudo foi com Pereira. Até convênio ele fez comigo na prefeitura para a gente poder ter um dinheiro mensal para melhorar isso aqui. Então, Pereira, muito obrigado por você ter nos começado a fazer o Vereadores. Nesse momento, gostaríamos de chamar o senhor José Pereira de Araújo, aqui à frente. Nesse momento, reconhecemos alguém que sempre demonstrou carinho, respeito e admiração pelo nosso clube. Ex-prefeito da nossa cidade, sua trajetória pública sempre esteve conectada com o desenvolvimento cultural e social de Paudalho. E o Lenhadores faz parte dessa história. Durante esse período, Pereira foi um grande incentivador dos nossos projetos, especialmente nos momentos mais simbólicos para nós, como o Carnaval. Sua contribuição na promoção de eventos ajudou a fortalecer ainda mais a presença do clube, mantendo viva a tradição e ampliando o alcance da nossa alegria. Mais que apoiar, Pereira compreendeu a importância do Lenhadores como expressão cultural do nosso povo. E é por isso que hoje registramos aqui o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa gratidão. Muito obrigada, Pereira. Nesse momento ele vai receber do presidente e a placa de honra. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o nome de Calvia, a toda a diretoria comigo, a Maria, a todos vocês, aos senhores. Vou fazer uma fala aqui, procurar ser bem rápido, porque é um momento para falar muito, mas eu vou falar com pauladência. Vou falar o
sentimento que eu tenho da cultura paulense. Paudalho perdeu algumas coisas ao longo do tempo, principalmente na parte de patrimônio histórico. Prédio Zé Danta, onde é o banco hoje, tem um prédio lindo, funcionava o armazém. Onde é o cartório eleitoral, tem um prédio lindo, o casalinho de Paudalho era a coisa mais linda do mundo. Toda a minha vida de político, de gestor, eu lutei muito. Até a lei foi criada, o vereador Falhante, ex-vereador Falhante também testemunha disso, de se conservar o patrimônio, porque isso, além da história, da riqueza, é também um instrumento de você fazer dinheiro para a cidade. Que eu digo, Olinda, Ouro Preto e tantas outras cidades históricas no Brasil que eu tive a oportunidade de visitar. A minha terra eu lutava muito, mas era mal compreendido, apesar que a gente entende as mudanças dos tempos, as compreensões, as limitações da sociedade. A gente tem a obrigação de entender isso. E o outro grande prejuízo foi na questão do nosso verde, da nossa natureza. Paudalho sempre teve uma área rural muito bonita, mas pelo avanço da cana, pela incompreensão da importância que é a conservação da natureza, a gente perdeu muito. Esses são dois pontos. Agora tem um ponto que é muito positivo. Eu estava dizendo ali a música Falhante, a Adriana, a Verônica. Eu conheço todas as cidades da Mata Norte. Todas elas. Não tem uma cidade da Mata Norte que tenha a resistência cultural que Paudalho tem. A resistência do frevo, do caboclinho, do maracatu. Paudalho tem uma tradição muito forte nisso, que não é de político nenhum, de grupo político nenhum, é da alma do povo de Paudalho. Inserido dentro desse contexto, e quando a gente fala em frevo, a gente tem uma base de se manter isso, que se chama 22 de novembro. É aí o segredo da nossa trincheira de resistência do frevo paudalense. Estava ali um maestro que eu não conhecia, eu acho que conheci criança, e eu disse a você lá na minha casa, que é a orquestra de frevo de rua esse ano do Leandro, eu nunca vi igual, de afinação, de um jogo de microfone, eu nunca vi. E eu disse, e esse maestro Calvino? Aí ele falou, ele estava ali, eu estava falando, maestro aí. Né? E eu conheço toda a sua família. Aí parabéns por isso. Mas o Lenhadores está dentro desse contexto cultural de resistência, do conjunto da cultura. A gente não pode deixar de falar de carnaval e não falar do Estrela, do Cruzeiro do Sul. É importante a rivalidade dessas duas sociedades, que isso tem uma história dessa rivalidade. Os poderosos, os senhores de engenho, cada um aplicava dinheiro no clube para representar as suas famílias. Aí depois o povo, a massa, os trabalhadores, os profissionais foram ocupando essa parte da elite. Aí a gente também não pode deixar de falar com as famílias. Eu vou citar um nome aqui, me desculpe, eu não cometi injustiça. A família Freitas, a família Camarote, através de seu Zé Rosa, aqui da loja, o pai do Marquinho, o avô do Marquinho, Luiz Rosa, seu Antônio Valente, que foi um grande lutador, estava falando com a filha dele ali,
da 22 de novembro, e que sempre foi vereadores, da família Amaro, está aqui, Joquinha, da família Oscar, que está ali o filho dele, grande furião, está ali, ele e a esposa, e tantas famílias da família Falhante, e tantas famílias que se curaram, da família Balcão, e Lia de Ludgero, minha vizinha de rua, e tantas famílias, me desculpe aqui que escapou algum nome, que fez essa sociedade. São soldados dessa trincheira da cultura paulanense. E os lenhadores é uma coisa diferente. E o grande segredo dos lenhadores tem uma magia. Os lenhadores que eu me arrepio é a saída do lenhador. É o seu hino. Que hino bonito, é belo. Levanta a torcida. Que coisa bonita essa saída do lenhadores. Que me desculpa, Estrela, não é igual. O hino do Estrela é inventado um 10, mas não tem a magia, o sentimento que tem no hino do lenhadores, Paulo. Aí o lenhadores vamos dizer assim, é um exemplo, é mais avançado como sociedade do que os outros, cresceu muito, e a gente tem que ser justo, e eu disse a ele, eu conheço Calbi como uma referência de grande gestor, pode chamar Calbi de chato, cara, chato, mas é um grande gestor. Ele que mostrou ali é verdade. Ele foi muito responsável. Ele foi. As pessoas que gostavam. Uma vez eu chamei ele, e quando ele queria começar essa aula aqui, eu disse: Calbi, me aproveita que eu estou na prefeitura. Eu falei assim: me aproveita, eu quero ajudar. E eu, como gestor, eu ajudei o Estrela, Telhado, Banheiro, Cruzeiro do Sul, de Mogi, fiz outro. Fiz outro Cruzeiro do Sul uma vez, eu mandei contratar Eduardo Freitas para botar o Cruzeiro do Sul na rua. Não sei se vocês estão lembrados disso alguns. Eu sempre achei, sempre acho, que as instituições, a sociedade civil, a cultura, ela tem que ser valorizada como instrumento de identidade de um povo. Mas o lenhadores fez a diferença. E a grande diferença foi o filho de Caizé. Quem lembra de Caizé? Pai de Calbi. Eu estava dizendo a ele, eu comprei, minha mãe mandava comprar muito, porque Caizé não tinha uma venda não, viu, Nicodemo? Ele tinha uma espécie de Casa dos Frios. Os primeiros chocolates importados. Não era, Lúcia? Era seu Caizé que vendia. A loja dele, que começou ali de frente ao mercado de carne, e depois veio para essa casa aqui, né? Era chique para Paulário na época. Os outros mercados, chamavam venda, não tinha mercadoria. Era muito simples. E Caizé, Calbi, dos filhos, viu, Nenê? Calbi fala igual ao pai. Tem o mesmo sotaque de pai. Ele estava falando aqui, ele disse o nome ali, aí eu disse ali, é o Caizé falando. O jeito de falar, a expressão. E minha mãe mandava comprar umas coisas em seu Caizé, aí ele fazia, minha mãe, olha, vai trocar lá, aí seu Caizé, ô Paula, tu viesse trocar, aí ele fazia assim. Era aquele jeito duro, era marinheiro, né? Era marinheiro, era fuzileiro também, porque mim tudo foram fuzileiros. Era duro, mas Nicodemo era um exemplo de layout de loja quando não tinha mercadinho. Tem um problema que não gosta. Mas é sério, transparente,
honesto, sabe dobrar o valor do dinheiro que ele pega, ele sabe fazer. Ele estava conversando comigo. Então, tem pessoas como Nicodemo, como esse centro tradicional de Paulânia hoje. Aí, claro que dá um nome de credibilidade. Claro que tem que dar uma credibilidade a Calbi. Porque Calbi foi um grande gestor. Então, o que a gente leva daqui, e quero dizer uma coisa também, sabe, Calbi? Toda a sociedade, todo o movimento tem uma oposição. E ela se torna importante a oposição. Porque você até acorda. Né? Eu tive uma vida política muito ativa. E eu perdi alguma eleição, eu estava conversando comigo mesmo. Eu errei aonde? Porque a oposição e o povo é que ensina a classe política. E de certa maneira isso é saudável para a sociedade. Mas isso não pode tirar o mérito de uma grande gestão, como Calbi fez nesse clube, nessa fronteira, nessa trincheira de resistência da cultura paulanense, que é o Linhadouro de Paulânia. Muito obrigado, meus parabéns. Desculpe se eu falei muito. No discurso, queremos mencionar a presença do maestro Lineker, por favor, uma salva de palmas. Obrigada. Convidamos à frente o senhor Nicodemos Ferreira de Barros. Hoje prestamos nossa homenagem ao senhor Nicodemos, um nome que carrega não apenas relevância no comércio da nossa cidade, mas também um profundo senso de compromisso com a comunidade. Como empresário à frente de um dos maiores supermercados de Paudalho, sempre demonstrou que o verdadeiro sucesso vai além dos negócios. Ele se estende ao impacto positivo, o que se gera ao redor. Ao longo dessa gestão, sua admiração pelo Clube Lenhadores se traduziu em gestos concretos de apoio. Sua contribuição foi fundamental para as melhorias importantes na nossa sede e para que tudo isso se tornasse realidade. Mais do que Boa noite. Quero cumprimentar este grande presidente. Sei que 115 anos de Lenhadores, muitos estiveram aqui na presidência, mas eu quero me reportar a você mesmo. Dizer que este é um momento que me alegra muito alegre, estou muito contente, muito feliz. E dizer também que eu, quando na minha puberdade, na minha adolescência, eu via muito aqui no Lenhadores. Eu ia brincar nos carnavais, sempre no carnaval. Eu vinha para aqui. Quantas vezes eu vi essa praça assim, parece que saí de 4 horas da tarde, mas você não estava aqui para a manhã do sol. Vinha para a manhã do sol. Eu era solteiro, viu, Marminha? Era solteiro. Vinha para aqui, era manhã de sol, depois a gente saía na candaia, lá atrás, na orquestra. Depois recolhia, porque tinha o baile às 10 horas, a gente ia tomar banho num dos restaurantes que ficava ali. Vininho, enfim, nós íamos, eu e meu grupinho, ia lá para lá. E como o baile começava às 10 horas, a gente ia para o prego. Sabe onde é o prego? Em São Lourenço da Mata. A gente ia para lá e depois via, era muita energia, tudo jovem, tudo aqui. Acho que teve uma vez que a orquestra da escola de aprendiz do Marinheiro, não sei se vocês se recordam disso, que muitos daqui não tem nem nascido ainda, muitos daqui, mas sou ferranovense, mas também sou paudanense, recebi esse título, muito me honra esse título também, e aqui fui promovido pelo Tribunal de Justiça, vim para o cartório depois que eu queria aposentar, mas sabia que eu via a necessidade de um supermercado aqui em Paudalho. Então,
Logo depois nós abrimos o supermercado, que estamos até hoje, mas dizer que Pereira falou tanta coisa bonita, né? Assim, de prédio, ele esqueceu o Diário Teatro. O Diário Teatro, lembra que era lindo aqui lá? Tem fotografia na Câmara Municipal, para quem quiser ver, né? Mas uma coisa que ele esqueceu também, Pereira, a nossa matriz é linda. A nossa matriz, externamente e internamente, o conjunto ali, a prefeitura, a matriz, e mais uma outra casa que é ao lado da prefeitura, mas sobretudo a igreja. Eu imagino Matutinho de Feira Nova, Cidade Nova, quando chegamos aqui, nós entramos na matriz e vimos aquela beleza. É muito bonita a nossa igreja. Mas não só a matriz, a do Rosário também, Santa Teresa. Então, logo a cidade foi emancipada em 63, de 1963. Quem é essa cidade de Paudalho que realmente tem história para contar? A cidade nossa é muito bonita, banhada pelo Capibaribe e tem um clube extraordinário que é o Leandros. 115 anos de clube, 120, desculpe, eu queria que eu fosse mais novinho, mas é velho mesmo. Mas a minha alegria também, quando eu falei com você certa vez, eu lhe procurei para dizer que eu quero colaborar com o Leandros, porque eu vi a sua administração. Eu conheci o clube antes de você e conheci depois de você. Não é missa de corpo presente, como se diz, mas é a verdade. Eu lhe procurei que eu quero ajudar ao clube Leandros. E procurei também o presidente Ai, papai envelhecendo, está esquecendo das coisas também. Isso é tão bom, às vezes. Não. Estrela não. É do jeito ali na Ladeira Preta. Casusa. Procurei o presidente Danilo, vi a sua administração e de lá para cá eu fiquei ajudando os dois, Leandros e o Casusa. E o Casusa está cada vez mais bonito. Então, a minha alegria se estende também por esse zelo seu pelo Leandros, pelo exemplo que você deu de administração, do zelo pelo dinheiro que é dos outros. Eu sou muito feliz com isso, entendeu? Você me inspirou a ajudar isso tudo. Que você continue, não se afaste, quem vinha para aqui, o João tem uma resposta lá muito grande, já se lançou candidato, mas que não deixa cair, João, ele disse que era 3 anos, não deixa, nem 30. Tem que continuar bonito, tem que continuar um clube que representa também Paudalho e que muita alegria vamos ter todos os namoros, inclusive aqui nesse salão, que começou que eles estão casados, etc. É toda uma vida, então o vereador é vida. Então que Deus abençoe você, obrigado pelo grande exemplo que você transmite, como gestor, como homem público também, e muito obrigado pela lindo barrigo, eu vou mostrar a barriga, está muito bonito. Agora gostaríamos de convidar o senhor Francisco Palhante da Câmara Lima Filho.